Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo tocando o programa, Clara Aguiar. Oi, Kátia. Bem-vinda, Clara. Fundado em 21 de abril de 1945. O CEPER Sindicato representa mais de 80 mil professoras e professores, funcionárias e funcionários de escola, além de especialistas da rede estadual de todo o Rio Grande do Sul. É hoje o segundo maior sindicato da América Latina e uma referência para a luta e a organização de classe no país e no mundo. Em dezembro, assumiu uma nova diretoria para a gestão 2024-2027. Também tomaram posse as novas direções central e dos 42 núcleos do sindicato. Graduada em letras, com especialização em língua portuguesa, a nova presidenta tem 31 anos de dedicação ao magistério. Muito bem-vinda, Rosane Zan. Obrigada Brasil de Fato, estar aqui hoje. É um prazer estar conversando com vocês, né? Kátia, a menina aqui, Clara. Então, acho que é importante sempre esses espaços e principalmente pelo o quanto vocês têm quanto importância, né, dentro dos meios de comunicação, né, uma forma alternativa de mostrar a verdade, muitas vezes, dos fatos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom ter vocês como apoiadores do Brasil de Fato, Rosane. Né, a gente está agora nesses meses, janeiro e fevereiro, fazendo uma série de programas justamente com os sindicatos que apoiam o Brasil de Fato para dar essa visibilidade, né? E, enfim, valorizar quem está junto com a gente nessa batalha diária da comunicação. Com certeza, pode contar aí com o CEPERS, né? Sempre nós podemos conversar e dialogar, que eu acho que é um espaço da importância que nós temos como educador e como educadora, que a gente sempre usa, né, a forma de, além do debate, do diálogo, acho que isso é importante, e principalmente para a gente poder valorizar, como eu já disse antes, né, as mídias alternativas, né, são importantes diante de muitas vezes o descaso, né, da própria mídia burguesa, de uma certa forma, que não valoriza os próprios sindicatos como um todo, né? Os movimentos sociais como um todo, as centrais sindicais, que também têm a sua importância, e principalmente pela luta, né, dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu acho que nós demos um passo de muito recuo nesse período, né, nos últimos anos aí, que a gente precisa cada vez mais da unidade dos sindicatos, das centrais sindicais. E explicar, né? O que é um sindicato realmente, porque parece que as novas gerações se distanciaram muito das suas entidades de classe, né? E isso é fruto, enfim, que a gente vem vivendo. A gente vem, assim, eu acho que em vários espaços, no qual já dei entrevista, e como eu estou no movimento sindical, estou com quase 32 anos de magistério, acho que desde que eu entrei como... no magistério já me filiei, quando eu era do município, me filiei aos sindicatos municipários, depois vim para a rede estadual como toda, me afiliei ao CEPER Sindicato, em termos de 5 anos já estava à frente, além de ser uma militante, passei lá para a linha direta como diretora do núcleo de São Luís Gonzaga, lá na região das Missões, fui por 3 gestões diretora de lá, e sempre a gente teve que meio que impor para a sociedade a importância do sindicato e por que ser sindicalizado. Eu acho que a gente precisa resgatar isso, principalmente com os jovens, né? Hoje é um fato que eu venho conversando em todos os espaços, que parece que cada vez mais há um recuo das pessoas entender a importância de ser sindicalizado. Então, isso é um dos papéis que nós vamos enfrentar no próximo período e que eu tenho falado, nós temos que reencantar quem está no chão da escola, porque os nossos próprios sócios hoje, 60% dos nossos sócios são aposentados e aposentadas. Não que eles não tenham a importância ao movimento sindical,
mas quem faz a pressão direto, né, em vias a questão dos nossos direitos direto, são aqueles que estão no chão da escola. Eles fazem a pressão e eles precisam entender da importância do sindicato. Nas últimas eleições, tu foi eleita com 71,1% dos votos. E na posse, tu listou algumas lutas urgentes, como combater a privatização e a mercantilização da educação, mostrando à sociedade a importância da escola pública. Como fazer essa disputa quando os direitos fundamentais, a cada dia mais, estão sendo vistos como mercadoria? Bom, os 71%, né, da nossa eleição, até inclusive por olhar de muitas pessoas, foi muito. Mas isso só nós devemos a essa unidade que nós fizemos, né, das mais diferentes forças políticas que estão hoje compondo a direção do CEPERS. Isso pede a urgência, por que nós nos unimos. Eu quero dizer assim que me sinto feliz pelo lado, mas também muito responsável nessa relação de tantas forças políticas diferentes, com pensamentos diferentes, mas que nos unem às nossas questões, tanto salariais quanto funcionais, de uma classe que há muito tempo, muito sofrida, muito atacada nos últimos 10 anos, é uma década de atrasos que nós sofremos em termos de perdas salariais. O nosso próprio plano de carreira, não perdemos ele todo em vias de fato, mas o achatamento que houve no nosso plano de carreira, os próprios funcionários de escola, que parece que é uma parte diferente da escola e a gente sabe da importância que eles têm no dia a dia dentro da comunidade escolar e a interação que eles fazem diretamente. Mesmo quando eles entregam lá a merenda para o aluno e para a aluna, eles têm um papel importante de formação também para esse alunado. Educam, né? Todos são educadores, né? Então, nessa importância que nós colocamos. Sei que o momento exige essa unidade, não é só aqui no Rio Grande do Sul, a POSP mesmo fez todo esse trabalho aí de unidade com as mais diferentes forças políticas. Não são as nossas diferenças que vão nos dividir, pelo contrário, acho que a divisão não pode existir. Quando nós temos aí governos que cada vez mais, né, os neoliberais cada vez mais colocam a educação como um gasto e não como um investimento, né? Então, nesse ponto que a mercantilização cada vez mais vem colocando, quando a gente coloca como gasto, que o mercado cada vez mais está para dentro do espaço da escola. O exemplo aqui do estado do Rio Grande do Sul, que são essas 99 escolas que serão entregues em sistema de leilão por 25 anos. Vocês viram o exemplo de São Paulo, né, que foi entregue por um mercado um cemitério, né? É um exemplo, o estado do Paraná que está lutando contra a mercantilização. Há 10 anos atrás, eu lembro que a gente participava de vários movimentos por parte da nossa confederação, que é a CNTE, e a gente já vinha nessa luta contrária que já estava acontecendo em outros países, a gente achava que no Brasil não aconteceria. Então, cada vez mais, a partir de 2020, com o financiamento da educação Fundeb, e que lá abre um espaço no Fundeb para sociedade civil, isso abriu a porteira de que existe muito dinheiro, né, do Fundeb, muitos valores que são colocados, né, que a gente sabe do próprio ICMS, 20% do ICMS é revertido para a educação, então existe muito dinheiro. Então, nesse ponto que o mercado está cada vez mais querendo adentrar dentro dos espaços das escolas, dizem eles que não é da parte pedagógica, sim, mais da gestão, mas a gente sabe que quando começa para um lado pode ir para o outro, então nós precisamos ter muita força e principalmente a sociedade tem que entender o quanto eles investem em educação, o quanto cada um de nós, desde que nós compramos o arroz, o feijão lá no mercado, nós estamos revertendo também em termos de ICMS para a educação. Então, por que nós vamos entregar para o mercado? Se nós, como educadores e educadoras, temos um espaço importante no chão da escola, que nós, a escola pública, que é filho dos filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras, cada vez com a sua importância. E nesse ponto, quero justificar também aqui para vocês que eu acho que essa luta não é só dos educadores e educadoras, é da sociedade. Se a sociedade não entender a importância da escola pública, por isso que essa unidade toda que nós estamos aí com as mais diferentes forças políticas,
Por que nós se juntamos? Porque nós vimos a necessidade. A ultradireita está aí cada vez mais tentando achar, colocar um pedacinho, um filãozinho da própria educação. Achamos que nós temos o poder de doutrinar. Se nós tivéssemos esse poder, com certeza a educação seria bem diferente dentro da questão da doutrinação. Pelo contrário, nós somos formadores de opinião, nós ajudamos a formar opinião, então nós queremos estar junto, como diz Paulo Freire. Nós queremos sempre estar transformando a educação. Para isso, nós precisamos que a sociedade entenda da nossa importância, da importância do professor, da professora, do funcionário, da funcionária de escola, dentro do espaço da escola. Como está hoje a situação dentro das escolas no Rio Grande do Sul? Tu já trouxe um pouco desse cenário, da desvalorização salarial, a própria questão da terceirização, da mercantilização, mas a gente sabe também que, por exemplo, com as enchentes, tiveram muitas escolas que foram atingidas, e que as obras estão acontecendo, mas estão acontecendo lentamente, digamos assim, nem todas as escolas se recuperaram. Enfim, qual é o cenário hoje, 2025, que a gente inicia a educação pública no Estado? Bom, Kátia, como a nossa anterior gestão com a professora Helenira, a gente sempre tinha um trabalho muito voltado de estar no chão da escola, estar observando as escolas, além dos 42 núcleos do CEPERS, os nossos diretores e diretoras que fazem esse trabalho de base, nós também, a direção estadual, sempre fizemos. E toda vez que a gente recebeu qualquer tipo de denúncia, que eu acho que na pandemia, acho que foi um exemplo em 2021, que nós visitamos mais de 600 escolas no estado, para mostrar a sua estrutura de como é que elas estavam, e apontamos e fizemos a denúncia. Até fizemos um dossiê naquela época sobre a situação das escolas, da estrutura das escolas. E nesse ponto, que eu acho que foi feito, que a gente entregou até para a SEDUC, para a secretária Raquel, fizemos isso também para todos os deputados, entregamos esse dossiê, começou a apontar até os meios de comunicação, o próprio RBS veio apontando essa questão das estruturas das escolas. Então, eu acho que nós sempre tivemos esse papel importante de denúncia, de estar dentro do espaço da escola. Só que hoje, pós-pandemia, eu acho que mesmo durante o processo de pandemia, os professores tiveram um acúmulo exagerado em termos de sobrecarga de trabalho. Houve as tais ditas planilhas, que cada vez mais são parte muito mais burocratizada dentro do espaço da escola do que vias de fato de produção, de conhecimento dentro da escola. Isso sempre parece que, da forma como o Raquel Teixeira deixa para fora, é uma visão maquiada. Isso nós não podemos concordar. Eu acho que toda a produção que nós fizemos e que nós transmitimos o conhecimento, e porque o aluno, além como há uma troca entre o professor e o aluno, porque o conhecimento não é só ele recebe, nós também recebemos conhecimento quando há interação. Isso mostrou todo esse processo de como é que as escolas estavam dentro da sua estrutura. Foi feita a denúncia, a gente vem acompanhando em alguns lugares, até a questão elétrica de muitas escolas também que tinham problemas, de anos que vinha se arrastando, porque com as novas tecnologias precisa ter mais potência, principalmente a parte da voltagem dentro das escolas. E o próprio sistema elétrico das escolas era aquém ao que vinha se reestruturando. Então, tudo isso mostra por que o governo agora quer organizar novamente as escolas, pegou a maioria das escolas aqui do Grande Centro de Porto Alegre, que vai dar em torno de 33 escolas em Porto Alegre, está estruturando para entregar essas escolas para a iniciativa privada, para as empresas, e aí vai virar que nem nós temos hoje a questão aqui a própria enchente aqui no Rio Grande do Sul, mostrou que a venda da CE foi um exemplo, Então, como é que nós vamos dizer se uma empresa lá em São Paulo que é entregue por uma empresa de cemitérios, e aqui no Rio Grande do Sul, para que empresa que vão entregar as escolas? Aí nós vamos ter qualquer problema lá de estrutura dentro da escola, vamos ligar para um 0800 para nos dizer a quando eles vão poder nos atender. Então, tudo isso por trás, existe muito mercado adentrando, e se a sociedade não entender, como eu já disse, nós teremos problemas sim
né? Uma escola daqui 30 anos, eu vou ter 86 anos, imagina como é que vão estar as escolas, se a sociedade não entender do quanto nós somos importantes no espaço da escola. A terceirização. Agora mesmo a questão da terceirização, nós sempre fomos contra terceirizar, não contra as pessoas terceirizadas, e sim as empresas terceirizadas. Elas são um exemplo. E assim vai acontecer, com certeza, com essas empresas aí que vão pegar as escolas, vão terceirizar o serviço. E são exemplos, assim, da gente ver que pessoas que não recebem, as empresas recebem o dinheiro, Tem o não caso repassam. das merendeiras, né? Sim, aqui não, tem as merendeiras. Tem um sindicato até, inclusive, ali a Helenir sempre falava, tem um sindicato que é das terceirizadas, mas para eles é um sindicato mais patronal do que realmente na defesa do trabalhador. Então, nessa relação aí, que nós também temos que ver qual é o olhar que nós, quanto sindicato, teremos também para esses funcionários e funcionárias terceirizados. E daqui a pouco até os professores podem vir a ser terceirizados. No dia 13, né, foi na terça-feira, apresentado pelo governo, né, até inclusive, não podemos dizer que nós somos totalmente contrários, porque eu acho que o apagão docente ele vinha há algum tempo, né? Aqui no Rio Grande do Sul já está presente. Mas os outros países mesmo, nós tivemos o ano passado, num congresso internacional de educação, no mundo inteiro, a questão desse apagão docente. Então, usar medidas paliativas, como o governo federal quer fazer, que não vejo como ruim, mas ao mesmo tempo, tu tem que pensar lá na ponta. Como é que tu vai valorizar esses professores para tornar a profissão mais atraente? Eu acho que a valorização, e nós aqui, como nós estamos há 10 anos aí com perdas salariais, cada vez menos, né, as pessoas ganhando menos. A tua própria estrutura, se a gente for analisar pelo próprio Diese, ele aponta que o salário mínimo esse ano teria que estar 7.800. E quando um professor, como meu caso, com 32 anos de magistério, o meu bruto é 6.000 e pouco, fora os descontos, com quase 32 anos de magistério. Então, não estaria ganhando um salário mínimo. Então, como é que o governo federal agora ele quer apontar um abono, um mais professor, de R$ 2.100. Mas e aí, o teu salário, vamos dizer, o meu salário, com mais R$ 2.100, eu não alcanço 7.000, vamos dizer assim, em termos de liquidez, em termos salarial. Então, não se torna ainda atrativo ser professor da rede estadual municipal. É um abono, municipal. né? É um abono, não é uma coisa que tu vai levar. Não vai incorporar no salário. E nós sempre fomos contrário aos penduricalhos, mas ele era uma forma de sustentação também do teu salário, né? Só que, mais uma vez, acho outra forma, né, de paliativa, vamos dizer assim, para usar, para se tornar mais atrativo. Então, acho que isso também nós temos que cobrar do governo federal. Eu acho que ele também recebeu bastante cobrança em relação a isso. Não que o sistema de concurso público nacional, quero ver como é que os municípios, os estados realmente vão aderir a essa questão do sistema de concurso nacional. Eu acho que também tem que ser cobrado. Agora, o estado do Rio Grande do Sul, 60% são contratos emergenciais temporários, né, que nós temos. Então, isso também é um dos motivos que até para a mobilização nossa são as dificuldades por causa da represália, quer dizer, no momento que um dia que tu perde de trabalho é um dia de salário que tu perde, pelo poder do valor que tu ganha de sustentação diária, né, que todo mundo é pai, mãe de família e precisa dessa sustentação salarial. O programa que tu se referiu foi o programa Mais Professores para o Brasil, né? Isso. Como o CEPERS recebe? Tu comentou que não são totalmente contrários. Quais são os pontos que são trazidos nesse programa? Bom, como eu disse, assim, isso mais ou menos dentro da linha do que nós analisamos pela nossa confederação, né, Nacional dos Trabalhadores. A gente não fez ainda um debate na direção do CEPERS, né? Até nós temos, a partir da semana que vem, 22 e 23, nós temos um planejamento da direção, que também tem que ouvir das demais frentes, né, demais forças políticas do CEPERS.
E o que nós tiramos? Eu acho que quando eu digo assim, que se existe um incentivo para diminuição do apagão docente, a gente tem que ser louvável. Eu acho que isso é importante. Então, a gente não pode ser contrária a isso. Agora, nós somos contrários com medidas paliativas, né, tipo um abono salarial. Um abono, mais um abono. E são 50 mil, acho que será o primeiro investimento. Você cria cartões de crédito. Mais um motivo daqui a pouco para estar endividada dentro dos bancos. Né? Então, sérios fatores aí que a gente tem que começar a dizer o que a gente concorda e o que a gente não concorda. Nós temos um governo progressista, eleito pelos trabalhadores e trabalhadoras, mas a gente também tem que dizer com muita força, né, o que a gente é contrário e o que a gente precisa de vias de fato. Até o nosso presidente da nossa confederação estava lá no dia, o Heleno, né, que também ele é do Conselho Estadual Nacional de Educação, que também nós colocamos essas prioridades. Nós precisamos de valorização salarial, nós precisamos de um plano de carreira condizente, nós precisamos disso. Em dezembro, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, né, presidida pela Sofia Cavedon, a deputada estadual, lançou a 4ª edição do Observatório da Educação Pública. Sim. Do Rio Grande do Sul. E um dado assim, que me parece alarmante é o número de matrículas da rede de ensino estadual, que caiu em diversos níveis, né? Mas, por exemplo, no ensino médio foram de 300.024 em 2022 para 282.029 em 2023. E me parece que isso é um dado que vem, não é só no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. Então, assim, a gente não está lidando só com um apagão docente, mas me parece que também com uma redução de alunos paliativa constante de alunos. Esses dados, na verdade, a gente tem uma coisa que às vezes a gente tem que analisar, né? Isso é uma das coisas que você vai analisar me conhecendo. Eu nunca digo aquilo que eu não tenho a certeza, né, dentro dos dados, assim, nesse sentido aí. Eu acho que os dados, né, que a Sofia Cavedon fez como presidente da Comissão de Educação, que o que está acontecendo na minha região, mais propriamente das Missões, é a diminuição de filhos e filhas também. Tem uma grande parte, grande do estado todo. Nós estamos indo para uma regeração de pessoas idosas, né? Então também há uma diminuição de alunos e alunas. E também tem aquele jogo de que muitos do ensino médio precisam também trabalhar, né? Ao exemplo disso, são as escolas do ensino em tempo integral, né? Que a gente vem colocando que algumas escolas são totalmente de ensino em tempo integral, mas muitos querem ter o turno no inverso para fazer o ensino médio. Isso está acontecendo em vários locais. Eu acho que é importante o ensino em tempo integral. No ano passado, eu visitei 8 escolas, agora no período de campanha, em Novo Hamburgo. E uma das escolas era a escola de tempo integral em Novo Hamburgo. E o diretor da escola estava muito preocupado que os alunos, grande parte, iam 1 ou 2 vezes na semana na escola. Porque em outros períodos, mesmo que hoje tenha o pé de meia, tenha mais o suporte do governo do estado para manter o aluno na escola, muitos alunos são retidos pelo mercado local ali em Novo Hamburgo para trabalhar. Porque isso aqui, um valor de um pé de meia, um valor que o governo dá, não dá para comprar isso aqui. Né? Acho que isso também é um celular, um tênis novo, uma camiseta nova. O consumo em si, hoje, é muito maior do que o tempo que eu era estudante, ou quando a Kátia que era estudante, porque você, bem diferente de nós em termos de idade. Então, também isso é um dos fatores que dá a evasão, tá? E que nós estávamos discutindo há poucos dias aí, a questão do passar de ano, né? Que o governo quer que aprove mesmo, que não frequente, que aprove, que possa ficar em 4 disciplinas dependentes. Eu sou a favor, né, do que está dentro da LDB,
que é as disciplinas dependências, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero saber como é que vão ser feito, né, para poder ter esses alunos aí na escola, se tu aprovar o aluno sem ter nenhum tipo de conhecimento. Então, tem que ter uma série de coisas que uma leva a outra, né? Então, acho que esses dados que a Sofia Cavedon traz também é de nossa responsabilidade quanto educador e educadora, né? Porque nós queremos ser bem valorizados, mas também nós temos a nossa responsabilidade para reter o nosso aluno dentro do espaço da escola, que são os nossos postos de trabalho que também estão em jogo, né? Quando diminui turmas dentro das escolas, diminui horário também para quem é contratado emergencialmente, porque também ganha por hora aula. Então são sérios fatores que não é uma carga que tem que ser para nós, mas o governo do estado tem que achar alguma forma para que não aconteça isso aí, né? Então, acho que é uma das cobranças que a sociedade tem que fazer dos governos, né? Principalmente o governo Leite, que ele tem toda uma... vamos dizer assim, marketing, né? Então, é direto pelas redes, ele é jovem, então ele faz todo esse trabalho de marketing. E a gente sabe que quem está lá no chão da escola está sofrendo as agruras aí da falta da questão da evasão dos alunos, principalmente porque há esse jogo, né, em termos do consumo diário. E alguma coisa tem que ser feita, sim. Tá? E isso tem acarretado também fechamento, ou tentativa de fechamento de algumas escolas, né? Agora, recentemente, a gente divulgou a Escola Liberato, sim, né, de Viamão, que já vem sendo ameaçada há algum tempo, que se não tivesse o número de alunos, seria fechada. Só que, ao mesmo tempo, tu fecha uma escola... E aí toda aquela comunidade ali, ela fica, né, tipo, perdida. Para onde eu vou agora com... Sim. Kátia, quando eu iniciei no magistério estadual e como diretora do Núcleo de São Luís, tinha uma região lá, 16 de novembro, uma cidade pequena de 7 mil habitantes, agora deve estar em 4 mil habitantes. E várias escolas eram no campo ou do campo, né, que tem diferença. E essas escolas sempre, principalmente ali com a questão do auge do Fundeb, em 2007, que mudou, né, de Fundef para Fundeb, se corria atrás dos alunos, né, no interior, e os municípios tinham vontade de ficar com essas escolas, porque quanto mais alunos tu tinha, maior é o aporte que dava do Fundeb, que tinha um outro olhar diferenciado naquela época. E eu lembro que a gente fazia movimento com a comunidade, sempre fizemos movimento. Eu acho que isso é uma prática do CEPER sempre. Enquanto existir movimento da comunidade escolar, com os trabalhadores rurais, não se fecha a escola do campo ou no campo. Agora, quando há vontade política por parte dos prefeitos e por parte da própria sociedade local, se fecha a escola. Tá? Isso é prerrogativa, né, dos governos. Só que mesmo essa escola Liberato, com toda a comunidade escolar contrária, mesmo assim se fecha de cima para baixo, desrespeitando totalmente a comunidade escolar, isso nós não podemos concordar. Eu acho que a sociedade tem que sim, local, gritar em relação a essa escola, porque como tu dissesse, Kátia, uma escola do campo ou no campo, ela é a vida daquela comunidade. Uma igreja do lado daquela escola. Ela tem toda uma vida, as festas locais da comunidade acontecem muitas vezes na escola. Né? Então, quando acaba uma escola no campo, há também o êxodo rural, né? Acaba se vindo para os grandes centros. E a gente precisa manter esses filhos e filhas dos trabalhadores, né, da agricultura familiar no interior. E para isso, a gente precisa que os professores também tenham toda uma educação diferenciada para trabalhar com esses alunos, né? Porque não é a mesma que eu dou na zona urbana, mesmo as formas de conteúdo dentro do currículo, com o currículo da escola do campo ou do campo. Então, isso tudo também tem que ser visto e a gente tem que fazer, sim, as denúncias, né? Eu acho que até, inclusive, como a gente estava agora em férias coletivas do CEPERS, nós vamos também fazer uma visita à comunidade local lá da Liberato para ver o que a gente pode fazer em relação a essa escola aí, que pelo jeito foi fechado de uma forma totalmente com desrespeito total à comunidade local.
Na tua fala, tu mencionou a diferenciação entre escola no campo e do campo. Pode explicar para os nossos ouvintes essa diferença? É que assim, ó, a escola no campo, ela são aportes diferentes, né? São a do campo, tem uma mais voltada aos trabalhadores rurais, né? Que eles têm todo um trabalho... De assentamentos. Dentro dos assentamentos, do MC, tá? Então tem todo um trabalho. Por isso que eu digo assim, quando a gente vê que tal escola lá, ela é do campo, tu consegue envolver os trabalhadores rurais, para que eles venham, os sindicatos dos trabalhadores rurais, né, que tem todo um processo. Eu já participei de algumas reuniões nacionais com as escolas do campo e no campo, né? Então a própria URGS, né, tem um curso específico para as escolas do campo. Então, para você ver que lá também há uma preparação do currículo para essas escolas e como tu vai fazer o teu trabalho, que é um trabalho diferenciado para poder encantar esses filhos e filhas dos trabalhadores rurais, né, como um todo. Né? E a gente vê hoje com cada vez mais algumas regiões com muito mais plantações de soja do que realmente a cultura de subsistência. Né? Então, isso também é de suma importância, porque da onde que vem a comida? Não é do agro que nós nos alimentamos da cultura de subsistência. Então, isso é a importância das escolas do campo, né? Então, essa é a diferença, tá? A gente vive hoje, Rosane, hoje ou há algum tempo, né? Digamos assim, entre aspas, tá? Uma disputa ideológica dentro das escolas. Porque tu tem esse movimento chamado Escola Sem Partido, né? Tu tem o próprio agronegócio, Sim, que entra dentro das escolas com as suas cartilhas. Hoje sabemos que temos essa produtora chamada Brasil Paralelo, entrando nas escolas também com o seu revisionismo histórico. Nós temos as fundações, né? Fundação Lehman e outras fundações dos homens mais ricos aí do país, influenciando dentro da educação. Então, assim, me parece que tem toda uma efervescência, né, de disputas pela educação no país. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala mais, vamos falar de dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro é porque há disputa realmente, né? E principalmente aqueles que dizem que produzem um alimento no Brasil, né? E a gente sabe que muitos deles que produzem o alimento, muitos deles também não criam emprego. Mas eles acham que podem ditar as ordens da educação do Brasil. E nós não podemos concordar com isso. Né? Porque quem faz a educação, que tem autonomia, né, de organização, de currículo dentro do chão da escola, são os educadores e educadoras. Porque às vezes a gente é contrária a algumas posições que vêm de currículo, como se criou no ensino médio, um currículo padronizado do Iapoque ao Chuí, desrespeitando totalmente aonde o aluno está inserido. E é a mesma coisa quando a gente vê a Fundação Lehman, os institutos que estão aí, que estão dando formação para os professores, formações às vezes que não são inovadoras, e simplesmente como se colocam como os diferenciados, e que muitas vezes que deveria haver uma rebelação por parte dos professores, e que não há, porque muitas vezes há um medo de perder os postos de trabalho. A gente está lutando contra tudo isso. Então acho que a escola sem partido, como eu disse antes, quem me dera se eu fosse uma doutrinadora, com certeza nós teríamos governos diferentes, né, com pensamento mais progressista, que pensasse nos direitos humanos, que pensasse em políticas públicas para os filhos e filhas dos trabalhadores, trabalhadoras, e ao contrário disso nós vemos cada vez mais. Eu vejo assim, né, mas eu, Rosane, no meu pensamento, que se nós não pensarmos bem o que educação nós queremos, porque às vezes a educação deveria ser uma política de Estado e não uma política de governo. Como eu estou afastada há 13 anos da sala de aula, se eu voltasse hoje para a escola, eu sei que eu pegaria uma escola diferente. Então, essa escola diferente, nós também temos que nos entender como é que se faz a diferença.
e que às vezes nós nos atrelamos ao passado, da forma como nós fazíamos o nosso trabalho, mas nós também temos que saber como fazer para envolver esses alunos e alunas hoje dentro do espaço da escola. É uma escola diferente. Agora mesmo vocês viram, não sei se já não estou entrando no outro assunto que vocês colocaram, a medida aí da questão do celular, o uso do celular em sala de aula. Há 13 anos atrás, no auge do celular, os meus alunos podiam usar em sala de aula. Mas como é que eu fazia para trabalhar com eles? Eu organizava eles de tal forma que eles podiam fazer pesquisa no celular. Eu fazia um trabalho conduzido com eles. Claro que com 13 anos para cá as coisas mudaram totalmente. Eu não tinha o TikTok, não tinha essas redes sociais, né? O Facebook, que eu acho que antes nós éramos o Orkut, depois o Facebook. Foram inovando. Não tinha o WhatsApp. Não tinha o WhatsApp, então foram se inovando as novas tecnologias. Então hoje, à medida que o governo federal está tomando, né, no corte, né, mediado do celular, eu acho que é uma medida que todo mundo deveria ter dentro das escolas. Mas para isso, não adianta nós, professores, nos confrontarmos com o aluno e com a aluna se nós não tivermos ajuda também dos pais e dos pais também junto para poder fazer isso aí. Tá? Então isso é uma das perguntas que a gente faz. Como é que o aluno vai chegar lá na escola e vai deixar onde o celular dele? Será que o celular dele vai estar seguro? Como eu já disse antes, alunos que hoje trabalham para ter um iPhone. Aonde que vai ficar esse iPhone desse aluno? Então tem uma série de coisas que vão ter que ser tomadas em termos de medida na escola. Mas isso não pode ser mais uma sobrecarga para o professor e para a professora, né? Eu acho que isso são as escolas que vão ter que ter uma forma de como fazer realmente o uso mediado do celular em sala de aula, né? Então, essas empresas, né, que tu coloca aí que cada vez mais, eu acho que nós vamos ter que ter um trabalho importante nesse período. Eu acho que um dos pontos que nós vamos ter que tratar dentro do nosso planejamento da direção, como é que nós vamos atacar essas empresas aí, né? Como é que nós vamos cobrar do governo do estado que realmente a educação tem que ser pública, não uma escola mercantilizada? Então, todos esses processos nós vamos ter que pensar e precisamos de espaços como vocês aqui para a gente cada vez mais poder fazer a denúncia, né, em toda a sociedade e trazer também para a formação. Eu acho que também tanto os educadores como as educadoras precisam passar num processo de formação sindical política ou política sindical, né, porque a gente precisa voltar, não pode ser os mesmos dos mesmos. Porque às vezes eu entro em alguns espaços e vejo as mesmas pessoas de sempre. Nós precisamos chamar a atenção, encantar quem está de fora. E não é dizendo o mesmo do mesmo. Nós temos que achar formas de encantar. Eu gostaria de destacar a tua fala sobre a sobrecarga dos professores, Sim. né? Porque o governo, ele sanciona esse tipo de lei de vamos restringir o uso de celulares, mas e os projetos pedagógicos, né? Além de toda aquela carga horária do professor, da professora em sala de aula, ela ainda tem que levar trabalho para casa para pensar um projeto. E de onde que vem essas orientações, né? Pois é, assim, ó. Tem um ponto, quando vocês colocaram aí no início, as especialistas têm um papel importante nas escolas, né? Que são os orientadores e os supervisores. É um papel importante do supervisor de escola, de organizar o currículo, de ver como aonde que o aluno está inserido, né? O projeto político-pedagógico da escola. E essa organização, porque às vezes essa sobrecarga que está acontecendo de preenchimentos de planilha, e planilha em cima de planilha, e claro que quem conhece o aluno é o professor que está em sala de aula, né? Não é o supervisor lá que vai saber como é que é o aluno. Eu acho que tem que restringir um pouco essas planilhas e tentar ver mais, conhecer melhor o seu professor e sua professora no chão da escola, para entender o que ele precisa, como é que ele vai estar ministrando a sua aula em sala de aula. Fazer um projeto com eles, porque essa padronização do currículo não ajuda em nada, pelo contrário, não encanta nenhum tipo de aluno e aluna para permanecer na escola. Tá? Então a gente tem que fazer essa busca com a comunidade escolar. A gente sabe que nos grandes centros é uma dificuldade de tu interar também com os pais, com a comunidade escolar como um todo,
Mas o interior, a gente sabe que a gente tem muito mais facilidade de fazer essa comunicação das grandes assembleias que a gente fazia com a comunidade escolar, de ouvir a comunidade escolar e produzir o projeto político-pedagógico de acordo com a comunidade onde o aluno está inserido. Sei que é sonho, pela padronização que a Raquel Teixeira traz, é diferente, mas eu acredito que nós podemos fazer, sim, e pensar uma educação para o Estado do Rio Grande do Sul, uma educação de Estado e não uma educação de governo. Você podia explicar um pouquinho para quem está nos vendo, nos ouvindo, como é que funciona a estrutura do CEPERS? Porque é o segundo maior sindicato da América Latina, né? Representa, enfim, mais de 80 mil pessoas, tem uma vasta história, né, no nosso país de lutas, enfim, são muitas lutas que o CEPERS já travou nesse estado, né? O CEPERS, ele vai completar o ano que vem 80 anos, né? A reestruturação e mudança que nós fizemos no Estatuto ano passado, de passar de 15 para 21, né, componentes da direção, o nosso sistema ainda é presidencialista. Eu acredito que ainda tem que continuar presidencialista, né, porque sempre tem que ter alguém que conduza, né, e claro que nenhuma presidente conduz sozinha, ela precisa que atrás dela os mais 20 que estão vindo façam esse trabalho também. Nós tivemos uma prática, desde que nós iniciamos em 2014, que nós dividimos, né, em departamentos, CEPERS, e comissões. Né? Nós temos departamentos que tratam da parte de direitos humanos, diversidade, a parte que trata dos aposentados, né, a cultura, a parte de racismo, coletivo de racismo, juventude. E agora nós teremos na próxima, né, que vai ser apresentada até inclusive, quem faz essa prerrogativa está no Estatuto, é a presidente, 4 grandes comissões. Nós vamos criar novamente a comissão dos contratos emergenciais, né, para a gente pensar a política para os contratos emergenciais, porque a questão hoje que a gente vê o quanto os contratos são precarizados, né, quando um contrato emergencial ele entra em licença saúde, ele tem 15 dias que ele fica pelo IP Previdência, depois ele vai para o SUS, e daqui a pouco, se ele precisa mais tempo, ele volta, não tem mais seu posto de trabalho. A gente tem que precisar criar mecanismo, né, de reforçar também os postos de trabalho dos contratos emergenciais. Tem outras políticas, né, que nós vamos ter logo aí, nós vamos estar discutindo, as mudanças que vai vir dentro do indexador do piso. Também isso é um outro ponto que em outro momento nós teremos que fazer essa discussão, até inclusive nós não fizemos ainda nessa nova direção. E também a comissão da comunicação do CEPERS e também a educacional e a formação. Então serão 4 grandes comissões. Essa diferença também que nós vamos colocar, que nós vamos colocar um coordenador em cada uma delas, para que vias de fato haja trabalho, que realmente toda essa estrutura também vai ter o seu papel importante dentro do espaço CEPERS. E o CEPERS ele tem 42 núcleos, né? Isso está dividido por regiões. Como é que funciona o trabalho dos núcleos? 42 núcleos do CEPERS, nós temos 42 sedes, né? São 42 núcleos. Tem Uruguaiana, tem São Luís Gonzaga, da onde eu era oriunda, e aí vem, né, em todos, eles têm regiões, né, que ele aporta aqui na região Pelotas, Rio Grande, Bagé, Uruguaiana, São Gabriel, aqui Porto Alegre, Gravataí, o 38, 39. Esses núcleos também têm um trabalho local, né, que eles vão fazer a visitação de base, a visita das escolas, conversam com as coordenadorias, fazem essa interação aí com os trabalhos, às vezes, a questão funcional, né, do educador e da educadora lá na ponta, que precisa ter alguém que faça, e tem autonomia também, né, tem um funcionário em cada um desses 42 núcleos CEPERS. Hoje, uma das políticas que nós tivemos nas últimas gestões, nós compramos 26 sedes, né, dos 42 núcleos hoje, tem 16 núcleos que não têm sede própria, todos têm carro,
carro para mobilização, para fazer o trabalho de mobilização. Então, a estrutura é muito grande do CEPERS, por isso que a gente diz que é um dos maiores da América Latina, né? Então, nesse ponto aí também, sempre estamos correndo atrás de sócios. Tem a parte do jurídico também nosso, que é muito forte, que dá mais o direito público, né? Que tem cada vez mais aprimorar nessa relação. E também a sede na praia, que nós estamos iniciando a partir de março, né? A partir de março nós estaremos construindo uma sede, uma colônia de férias para os professores e funcionários de escola, porque eu acho que não só de luta você vive o sindicato, ele também tem que ter hora e espaço de lazer também. Vai ser aonde? Em Capão Novo, tá? Terão 91 leitos, né? 2 ou 3 piscinas, uma aquecida, uma outra não. Um salão de eventos para 400 pessoas. É um big projeto, né? Então, nós vamos ter ainda esses 3 anos nessa função dessa construção aí da colônia de férias que eles merecem. O nosso sócio e sócia merecem também ter esse espaço aí de lazer. Tu comentou sobre o governo Leite, né, que existe toda uma propaganda, mas como que tá o diálogo? Como vocês percebem esse diálogo com o governo do estado? O diálogo com o governo Leite sempre foi da boca para fora, né? Então, eu acho que nunca foi em termos de vias de fato. Eu acho que isso é um dos pontos porque eu te digo, que ele existe pro lado de fora, muito marketing diz que há diálogo com o sindicato. Pelo contrário, né? Eu acho que muitas vezes o diálogo do Leite, do governador Leite, faz muito marketing, né? Então, acho que mesmo agora nós temos vários pontos, né? Aproveitando o espaço para que ele escuta esse podcast, que nós precisamos sim de diálogo com ele, porque ficou 4.300 funcionários de escola ficaram fora dessa reestruturação. E acho que um dos projetos que nós vamos ter para o próximo, iniciar março, já cobrando esse diálogo aí, para que realmente mais esses 4.300 que há quase 10 anos também não estão tendo nenhum tipo de reajuste salarial em seus contra-cheques. Para te ver o quanto está sendo duro a vida também dos funcionários de escola, que não há política, né, realmente não adianta fazer uma reestruturação para meia dúzia e o resto ficar de fora, assim como eles fez com a mudança do plano de carreira dos professores e professoras, né? Então, nessa linha aí, nós vamos cobrar mais diretamente, eu acho que vai ter muita mobilização no próximo período, e a sociedade tem que entender que precisa sim haver mobilização e cobrança por parte daqueles que fazem diariamente a educação desse estado. Rosane, para a gente finalizar, qual você acha que seria o principal ensinamento do mestre Paulo Freire hoje para nós? Eu sempre coloco os principais ensinamentos, além da questão do esperançar, a transformação. Nós temos esse poder de transformação da educação. Então, se nós nos levarmos em outro ponto que eu uso em todos os espaços, que todos nós somos seres políticos. Por sermos seres políticos, nós temos que entender a política, como ela funciona. Eu sempre digo assim, não estou falando em política partidária, mas a minha vida é a política. Então, eu preciso entender, como Paulo Freire diz, todos nós somos seres políticos e precisamos entender que precisamos de muita formação sindical, muita formação política para entender os meandros da política como um todo, né? Quem faz e quem defende as políticas públicas. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente no podcast De Fato. Obrigada, Kátia. Obrigada. Clara, que esqueci o nome, ela é tão sorridente, eu esqueci o nome dela. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada. E conte com a gente aí para dar voz, né, às lutas da educação aí nesse 2025. Obrigada. Aproveitar também para te convidar a apoiar o Brasil de Fato. Apoiar esse jornalismo que conta aquilo que a grande imprensa não conta. Entra lá no nosso site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Também não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso podcast. E se você tiver um recadinho, uma sugestão de pauta, entre em contato pelo nosso e-mail redacalrs@bdfstatus.com.br ou pelas nossas redes sociais.
Nos vemos semana que vem. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.